Oi, Ed, boa tarde, viu? Boa tarde. Você estava acompanhando aí os trabalhos e eu queria, em primeiro lugar, perguntar para você, você é concursado da prefeitura, né? Sim. Em qual? Serviços gerais. Você lembra desde quando? De abril de 2000. Nós estamos apurando julho a dezembro do governo Barba e agora no governo do Paulo Otomani, o contrato da Revita com a prefeitura. Durante o período de julho de 2012 a dezembro de 2012, qual função que você exercia além de serviços gerais? Você Fiscal. Fiscal? Fiscal. Era cargo comissionado? Não, era tipo assim, eu ganhava 1 hora extra por dia, porque ficava das 7 às 5 com o pessoal, e vinha nos finais de semana, também hora extras. E nesse período de julho a dezembro, você fiscalizava as equipes da Revita? Isso. 36 pessoas. Essas 36 pessoas faziam o quê? Era 20 pessoas de ajudantes, 8 maquininhas, e tinham mais 8 pessoas de ajudante, mais 2 maquininhas, que faziam praças, canteiros centrais. Era 20 mais 8 maquininhas e depois? 2 ajudantes. Não, 2 maquinistas. Não costais. Não costais. Essas 8 eram costais? Não. Não, era 6 maquininhas costais. 6 costais. E 20 ajudantes. 20 ajudantes. E depois, isso era uma equipe? Isso. Tá, e a outra? 8 pessoas, 8 ajudantes e 2 maquininhas costais. Totalizando 36. E essas equipes faziam trabalho? De roçagem, de praças, avenidas, o Picão, Cartódromo, os canteiros centrais, praças e canteiros. Durante esse período, você que fiscalizava a execução do serviço? Isso. Sozinho? Não. Era tipo assim, eu era orientado pelo Claudinei e pela Luciana. A assiduidade desses funcionários? Alguma falta, tudo você Isso que fiscalizava? Todo o controle era meu. Era eu que fazia isso. Nesse período de 2012? Isso. Até agora, até maio desse ano. Não, aí nós vamos para esse ano. Todo o controle. Durante esse período de julho a dezembro, com aquela varredeira elétrica lá, a máquina de... Não, isso aí eu não tinha. Não, isso aí eu não tinha nenhum contato com aquilo lá, não. Como que chama mesmo? Mecanizada. E esse controle, como que ele era feito? A Luciana e o Claudinei me davam uma planilha com os dias do mês, da semana. E então quando o funcionário trabalhava o dia todo, eu anotava 9 horas. E se ele fosse na UPA, alguma coisa assim, eu anotava a hora que ele chegava no trabalho. Se chegava às 10 horas, eu anotava 6 horas, vamos assim dizer, 5 horas. Tá. Era essa forma de controlar. E essas planilhas, depois de preenchidas, sempre entregava para quem? A Luciana, que entregava para o Marquinhos. Durante esse período,
você soube de algum problema mais sério, assim, que teve algum problema com o funcionário, ou teve algum problema da empresa que não pagou, que deixou de pagar, essas coisas, você não tinha nenhuma informação? Com relação a isso, eu não tinha informação nenhuma. Naquela época, sim. De julho a dezembro. Nós estamos, por enquanto, falando de julho a dezembro. Quando, por exemplo, nas ausências, quando você falou ausências justificadas, de algumas horas, eles não cumpriam as horas do dia e eles acabavam pagando esse horário? Sim, vinha no sábado e no domingo. É um banco de horas. Isso, quem queria repor, né? Aí, se não, era marcado falta de vez. Tá. Além dessas equipes com esses trabalhadores e as 6 máquinas costais, tinha alguma outra máquina da Revita que... Uma perua Kombi e um caminhão carga seca. E além, tanto o caminhão como a Kombi eram operadas pelo pessoal da Revita, motorista da Revita. Tá. Agora vamos em 2013, com o novo governo, você continuou na mesma função? Até agora, maio. Até maio desse ano. Até maio você foi chefe da... Fiscal. Foi fiscal. Agora vamos falar de janeiro de 2013 até maio, quando você exerceu a função, eram os mesmos números nas equipes? Olha, não era o mesmo número. Quanto? Então, agora assim, de cabeça eu não vou conseguir me recordar, mas essas 36 pessoas aí já não era. Eu tenho tudo anotado. Essas 36 pessoas não continuaram trabalhando no atual governo? Não, daí diminuiu, acho que veio para 32. Diminuiu para 32 pessoas? Isso. Cortou o quê? Costais ou... Sim, mas eram maquininhas. As maquininhas. Cortaram, no caso, 4 maquininhas? Sim, aí eu fiquei só com... Não, acho que era... Fiquei com 6 maquininhas. E cortou ajudantes. Das 8 era 8 ou 10 maquininhas. 8 maquininhas, ficaram 6. Cortaram 8 maquininhas? Não, eram 8 maquininhas e ficaram 2. 6. Cortou 2 maquininhas. E quantos ajudantes, você sabe? Então, agora eu não vou saber precisar, mas... O que eu poderia dizer? Aí ficou um total de 32 pessoas, 32 incluindo pessoas. Maquininhas. Então cortaram 4 pessoas no total. Isso. E você continuou, né, no período de 2013 até maio agora, isso. Você continuou fazendo esse controle. As planilhas? Isso, essas planilhas. E nesses controles, foi mudado o critério do controle ou não? É o mesmo critério? Não, daí eles pegaram o exemplo com o Claudinei, o Vicente, e ele continuava me dando a mesma planilha igual, e eu anotava da mesma forma, e entregava ao Vicente. Depois, e quem que, no atual governo, essas planilhas eram entregues para o Vicente? Isso. E ele entregava para alguém, você sabe? Não? Aí eu já não sei. Daí para frente eu não... O Vicente, ele exerce? É chefe de divisão. É o Vicente Mateus que você está se referindo? Isso. Comparando o trabalho de julho a dezembro de 2012
com o atual governo, você sentiu alguma mudança significativa no dia a dia da operação dos funcionários, na metodologia dos trabalhos realizados? Houve mudanças? Acredito que não. Mudanças assim significativas, não. Edio, agora, nesse governo, quem é o responsável por determinar os locais onde vão ser feitos os serviços? É todo da Revita, todo o pessoal da Revita. Eles que determinam tudo. Na prefeitura não tem nenhuma... Não opina mais. Isso desde o início do governo até agora? Sim. Durante esse período no novo governo, qual que é a ligação? Você é lotado na Secretaria de Serviços Públicos, é isso? Eu? É. Sim. Qual que é a relação do então diretor, hoje nomeado secretário, o Chireia, com a Revita? Você sabe qual é a ligação dele? Não. E ele coordenava algum trabalho da Revita, fiscalizava? Acredito que sim, porque eu via algumas vezes ele passava nos locais de trabalho, nos locais onde o pessoal estava trabalhando. Mas... O senhor tem conhecimento se ele andava com um carro que era da Revita? Não. Nesse período, tanto no governo anterior como nesse, alguma vez você recebeu algum tipo de pressão do superior para não descontar uma falta, para mandar alguém embora, contratar alguém? Não, alguma coisa? Não, de forma alguma. E o senhor me disse que até maio que tem feito essa fiscalização. Isso. De maio para cá, por que não mais está fazendo a fiscalização? Olha, eu já não consigo explicar o porquê disso, que daí o Dante foi para lá e ele que tomou conta de tudo. E eu voltei lá para a garagem e agora eu dirijo o caminhão. Voltou como motorista? Isso. Na própria secretaria? E Áreas Verdes. E você sabe o motivo que o Dante foi para lá, não? Não. E ele que te dispensou da fiscalização? Olha, foi porque a gente começou a ir para lá, daí não tinha mais com quem falar para poder, né, vou o que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Como o controle era do pessoal da Revita, a gente achou melhor não continuar. E nesse período, por exemplo, que o Dante veio, o senhor disse, o controle é da Revita. A prefeitura não tinha ninguém controlando o serviço e fiscalizando esse serviço? Olha, eu vou falar até uma coisa aqui que eu ouvi lá na garagem da Revita, que um dia o antigo chefe lá, o Marcos, ele falou que se algum funcionário obedecesse ordem de alguém da prefeitura, minha, do Claudinei, do Lúcio, que ele daria advertência, que não era mais para ouvir o pessoal da prefeitura. Então, ficou a responsabilidade toda deles. Hoje o senhor não sabe como é feito esse controle? Não, isso é tudo interno deles lá. Mas a prefeitura não tem mais participação na fiscalização? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Durante o período desse governo, no momento em que o senhor, até maio agora, de janeiro de 2013 até maio agora, não houve nenhum problema
no serviço? O senhor não viu grandes problemas? Não teve nada que pudesse... Não, não. E com a vinda do Dante, além do Dante, quem mais que veio para coordenar esse trabalho, você sabe? Também não. E o Dante alguma vez sentou com você? Não. Nunca discutiu sobre Não. isso? Eu vou relatar para ela, e aí se tiver alguma correção no meio, porque às vezes a gente acaba mudando alguma palavra, alguma coisa, você pode... Perguntado pelo relator qual função exerce na prefeitura, o depoente afirmou ser concursado em serviços gerais, tendo assumido em 2000, em abril de 2000. Que de julho de 2012 até maio, o senhor não sabe o dia, dia 7 de maio de 2015, era responsável pela fiscalização de 2 equipes terceirizadas da Revita. Sendo que no governo anterior, tais equipes eram compostas por 2 pontos. Primeira equipe, 20 ajudantes e 6 operadores de máquinas costais. 6 operadores de máquinas costais. Segunda equipe, 8 ajudantes e 2 operadores de máquinas costais. Citadas equipes eram responsáveis pela roçagem de praças e canteiros, praças, jardins e canteiros centrais. Que sua função era fiscalizar e orientar a realização dos serviços, exercendo todo o controle da assiduidade dos contratados. Que não possuía nenhuma ligação com a varredeira mecanizada. Que o controle da assiduidade dos funcionários era feito através de planilhas, nas quais ele anotava as horas de entrada e saída, bem como as ausências dos trabalhadores. Caso houvesse horas para repor, o servidor optava
por trabalhar aos sábados ou ter as horas descontadas. Que tais planilhas eram entregues mensalmente à engenheira Luciane, que imediatamente as transmitia para o diretor Marco Petrolongo. Em nenhum momento soube sobre problemas, em nenhum momento soube se houveram problemas com pagamentos à empresa Revita. Afirmou que, além do número de pessoas e roçadeiras já mencionadas, as suas equipes trabalhavam com uma Kombi e um caminhão carga seca da Revita. Que durante o governo atual continuou a realizar a mesma metodologia da fiscalização dos serviços, vírgula, porém, não era o responsável e nem os seus superiores pela escolha dos locais que as equipes iam trabalhar. Que no atual governo houve uma diminuição de 36 para 32 pessoas, de 36 para 32 pessoas nas equipes. Essa diminuição ela ocorreu desde o primeiro Quando o Marquinhos saiu de lá em dezembro, acredito, aí eu também saí. Fiquei até março. Aí de março que eu voltei de novo a fazer essa planilha. Então isso nós não colocamos. Isso, 3 meses. Como que ficou aí então? Nós vamos ter que mudar essa parte. Isso. A última, quando nós colocamos que houve a diminuição da equipe aí, como ficou? Nas equipes. Não sabendo precisar, eu vou pôr, não sabendo precisar os motivos que levaram a essa diminuição, vírgula, uma vez que ficou afastado da fiscalização de janeiro a março de 2013. E quando retornou, já havia um número menor de pessoas trabalhando. Que durante o atual governo,
todas as planilhas eram entregues ao chefe de divisão, o senhor Vicente Mateus. Ponto. Que pode assegurar que não houve mudanças significativas na metodologia de trabalho do governo anterior para o atual. Afirmou que, ao contrário do governo anterior, no atual, é a empresa Revita que determina os locais aonde que trabalhar. Na questão do carro, eu te pergunto, no governo anterior, você sabia de algum carro da Revita que estava trabalhando dentro da secretaria? Não? Com relação a isso, eu não sei dizer. Indagado sobre o uso pela prefeitura de um carro de passeio locado da Revita, o depoente disse desconhecer a existência ou não deste veículo. Afirmou não saber precisar qual a ligação do então diretor Marcos Chireia com a empresa Revita, afirmando que de vez em quando o encontrava em alguns locais onde as equipes estavam trabalhando. É isso, né? Não soube comprovar, melhor dizendo, se o senhor Chireia andava com carro da Revita. Declarou que em nenhum momento, tanto no governo anterior como no atual, nunca recebeu, pressão para favorecer a empresa ou algum funcionário. Que do dia 7 de maio para cá, com os serviços passando a serem coordenados pelo senhor Dante Nonato,
Como ficou aí? Me perdi. Não sabe afirmar quem tem feito a fiscalização pela Prefeitura Municipal. Vírgula, uma vez que voltou a exercer a função de motorista de caminhão na divisão de áreas verdes, né? Na divisão de áreas verdes. Que desconhece os motivos que levaram o senhor prefeito municipal a colocar, a designar o senhor Dante Nonato, estou pensando no neto, levaram o senhor Dante Nonato como coordenador da prefeitura junto ao contrato com a Revita. Afirmou que ouviu dentro da garagem da Revita, ele era encarregado, o Marco? O chefe do pessoal, você não sabe o sobrenome dele? Conhecido como Marcos, afirmaram aos servidores que se algum deles obedecesse ordem de pessoas da prefeitura, os mesmos receberiam advertência. Que pelo que sabe, vírgula, desde a sua saída em maio, a prefeitura não tem ninguém mais que controla os serviços e a assiduidade dos funcionários. Afirmou que nunca manteve nenhuma conversa com o senhor Dante Nonato sobre a sua saída da fiscalização e também sobre o contrato da prefeitura com a Revita. É isso, né? Por mim, é só. Boa tarde, Gerald. Eu queria... você falou da fala do Marcos, enquanto chefe da Revita, que escutou isso na prefeitura. Você lembra mais ou menos quando você escutou isso? Se foi nesse governo, foi no governo passado? Foi quando eu retornei para lá, que eu saí, quando o Marquinhos saiu. Em março de 2013. É quando eu retornei em 2013. Tá. Na administração anterior que você teve de julho a dezembro, a fiscalização, também já era o Marcos o chefe? Sim. E agora, quando você voltou em março de 2013 até agora, maio de 2015, você ficou na fiscalização, também era o Marcos? Não, daí... Passou mais algum Passou chefe? mais. Passou o Vanderlei, passou o
Emerson. Depois do Marcos. Depois do Marcos passou o Vanderlei. Vanderlei. E você sabe o sobrenome dele, não? Não. Não. E depois do Vanderlei? Veio o Vitor. Vitor. E depois o Emerson. Emerson. Todos funcionários da Revita. Todos funcionários da Revita. E eles que ocupavam a função do Marcos, que era determinar os locais, né, para onde fazer o serviço e tudo mais. Isso. Tá. Você, alguma vez, você, na verdade, ia sempre na Revita para pegar as turmas de manhã, é isso? Você Todos os dias. Todo dia de manhã você vai de lá. Quando você esteve lá, no atual governo, de março de 2013 para cá, alguma vez você estando lá, você observou a presença de algum chefe outro da prefeitura, ou secretário da área sua, ou de outra área, que estivesse lá na Revita também? Não. Não. Não? Nem o Vicente também nunca foi com você? O Vicente, lá? sim. O Vicente foi. Algumas vezes ele aparecia lá. Na Revita. Isso. E Não, o Xireia também eu vi ele algumas vezes de manhã cedo. E ele tratava com vocês ou tratava... Não, tratava só com o pessoal interno lá. Pessoal interno da Revita. Da Revita. Nem com o Marcos não era pessoal interno mesmo, da administração lá. Era entre eles, né? Eles entravam lá para um determinado local e conversavam. E o Xireia estava acompanhado de alguma outra pessoa nessas vezes que você viu ele lá? Não. Não, era ele mesmo que ia? Sim. Quando a atual administração assumiu o governo, eles fizeram um aditamento no contrato com a Revita de 24,9%. Isso representaria, na distribuição por equipes, que particularmente a sua equipe, ao invés de diminuir, subiria pelo menos uns 8 trabalhadores. Isso, de fato, não ocorreu. Quando você voltou, tinha diminuído o número de pessoas. Isso. Tá. Perguntado pelo presidente, vereador Lineu, o período em que ouviu o representante da Revita, senhor Marcos, fazer as afirmações já relatadas, o depoente afirmou que foi em março de 2013, época em que retornou à função de fiscal. Pode ir? Afirmou que de julho a dezembro de 2012, o senhor Marcos já era o encarregado da empresa Revita. Que com a saída de Marcos, passaram pela função os senhores Vanderlei, depois o senhor Vanderlei, uma senhora que não sabe precisar o nome, uma senhora chamada Rafaela. Uma senhora chamada Rafaela, Vitor. E por último, o senhor Emerson, não sabendo precisar os sobrenomes dos mesmos. A pergunta do vereador Lineu, que você ia todos os dias lá,
Isso é no governo anterior e nesse também, né? Nos dois. No período em que você exerceu a fiscalização, você ia todos os dias. Sim. Que no período em que exerceu a fiscalização, ia todos os dias pela manhã, né, na sede da Revita. Vírgula. De onde acompanhava as equipes para os locais de trabalho. Afirmou que em alguns momentos presenciou na sede da empresa a presença do diretor Marco Chireia e do chefe Vicente Mateus, vírgula, porém não pode afirmar o que eles iam tratar com o pessoal da empresa, vírgula, uma vez que não participava das conversas. Reafirmou que todas as vezes que via o diretor Chireia, ele estava sozinho. O secretário José Carlos nunca foi lá. Eu nunca presenciei. Que nunca presenciou. Outro que eu vi lá também foi o senhor Talarico. A presença do secretário José Carlos na sede da empresa, vírgula, local onde também presenciou a presença do senhor Carlos Talarico por algumas vezes. Reafirmou. Para ficar claro, o Vicente, quando ele ia lá, ele ia conversar com você e com os funcionários, ou com o Marcos, o chefe, é isso? Normalmente ele conversava com o pessoal interno da Revita. O Vicente também? Isso, aí quando ele saía, ele passava algumas coisas para mim, vai em tal lugar hoje, vai em tal praça, essas coisas. Tá. O Chireia não passava nada de ordem, ele na verdade ele ia lá para dentro, era isso administrativo. Isso. Reafirmou que houve a diminuição no número de pessoas, vírgula, contrariando a administração que havia dito, né? Contrariando o aumento que consta no aditivo de 17 de janeiro de 2013, de 24,99%. Sobre a ida do chefe Vicente Mateus à empresa, o depoente afirmou que ele se reunia com as pessoas da Revita
E em seguida, algumas vezes, algumas vezes, passava uma ou outra orientação ao depoente. É isso? Ed, em relação às planilhas que você passava para o Vicente, você sabe a destinação que ele dava às mesmas? O final disso eu não sei. Mas todo mês, de março de 2013 até agora, maio de 2015, você sempre fez essas planilhas? Sempre fiz a planilha e sempre entregava para o Vicente? E entreguei a ele. Não soube precisar qual a destinação dada pelo chefe Vicente às planilhas mensais, a ele entregues. O que pode precisar é que todos os meses entregou religiosamente as mesmas ao Vicente. Ed, você que ficava na perua com o motorista, é isso? Na perua da Revita, é isso? Isso. E essa perua ficava o dia inteiro com vocês, para ver o serviço, acompanhando, é isso? Sim. Tanto fazia o serviço que era destinado lá no início para nós fazermos, aí o motorista também tinha os afazeres também das outras turmas, que não era que eu fazia a planilha. Aí então ele tinha que passar para poder estar fazendo ele mesmo a planilha para a Revita. Só que essas outras turmas eram pessoal de praças, assim, essas varredeiras, e isso aí não era do meu controle. Afirmou que ficava todos os dias com a perua da empresa Revita, com motorista contratado pela empresa, que algumas vezes a perua se dirigia às vezes, e que a perua se dirigia todos os dias a outros locais que não cabia a ele a fiscalização, não é isso? Então, que não cabia a ele a fiscalização. Que não cabia ao depoente a fiscalização. O Vicente, comparando o governo, os meses do governo anterior, de julho a dezembro do governo anterior, com o período em que você esteve nesse governo, na sua opinião, como servidor público e como cidadão, houve uma queda ou uma melhora nos serviços prestados? Eu poderia dizer que, com relação ao serviço, ao trabalho, continuou igual. Não houve diminuição nem nada. O serviço continuou na mesma linhagem. Que afirma que, em relação ao governo passado para o atual,
a qualidade dos serviços prestados pela Revita continuaram igual. Se vocês têm, Laide, pergunta? Tem, Cidinha. Ed, você quer colocar mais alguma questão, declarar mais alguma coisa? Não. Não? Não. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu tenho certeza que você contribui muito para ajudar os trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, que está apurando possíveis irregularidades que tenham ocorrido no contrato, na execução do contrato da Prefeitura com a Revita. Tá bom? Muito obrigado. Tá? Tudo bem. Nada. Dito isso, eu dou por encerrada a sua oitiva, para a gente passar para a próxima, é isso? Esperar. Você espera